Olá, meus queridos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente, trabalhando com restauração de casamento, a gente pega diversos questionamentos, diversas perguntas mesmo. E uma das perguntas que é bastante recorrente são a respeito do cônjuge. O que o cônjuge pensa? Por que ele age do jeito que age? O que acontece com o marido quando ele sai de casa e ele vai viver uma outra vida? Na mente dele passam algumas questões bem complicadas, né? Na cabeça dele passam algumas questões, alguns pontos importantes. E eu quero passar com você pelo menos 4 desses pontos. Pode ser que o seu marido não viva tudo, pode ser que a sua esposa não viva todos esses 4 pontos, mas eu tenho certeza de que pelo menos um deles realmente está na cabeça do seu marido. O primeiro ponto é a respeito da raiva. Normalmente os cônjuges eles têm raiva pelo que você fez ou por aquilo que você não fez, ou seja, aquilo que você deixou de fazer. Muitos culpam pelos erros, né? Houve erro no casamento, erro no matrimônio e eles vão te culpar para isso. Na mente dele, não que seja fato, tá? Às vezes você errou, às vezes você não errou, mas na mente dele sempre vai ficar que ou você fez algo que não deveria fazer, ou você deixou de fazer algo e isso acabou levando ele a não ter uma outra opção a não ser te trair, a não ser te trocar, a não ser te largar, te repudiar e viver outra vida. Ou seja, ele vai transferir para você toda a responsabilidade pelo término do casamento. Esse é um tipo de marido, um tipo de esposa que age assim. E por ele transferir esta culpa, até ele mesmo acredita nisso, nessa transferência dessa culpa. Então ele vai sentir raiva. Poxa, ela não devia ter feito isso. Ela sabia que se fizesse assim ia dar problema, mas ela insistiu, ela fez coisa errada, ela não agiu da maneira correta, ele não agiu da forma correta. Então ele vai jogar isso para você, ele vai ficar com raiva das atitudes que você tomou. Ou então ele vai ficar com raiva de você não ter agido de forma proativa para segurar o casamento, para manter o casamento estável, tranquilo. Sempre vai haver essa questão de raiva e de culpa. As coisas estão ligadas ali, ligadas. E ainda falando de culpa, tem o nosso segundo ponto, que é o ponto não que ele te culpa, mas que ele se culpa. É o outro lado da moeda, né? Ou ele não assume nenhuma responsabilidade pelos erros e pelo desastre do casamento, ou ele assume toda a responsabilidade, mas entenda por assumir toda a responsabilidade, é ele ter uma estima baixíssima, onde ele vai dizer, nossa, é melhor eu estar longe mesmo dela, ou eu estar longe dele, porque eu só causo uma situação terrível, eu só fiz mal para ele, eu só fiz mal para ela. Ou seja, ele assume todo o peso, ele não divide. Nos 2 primeiros pontos, não divide a culpa é sempre ou de um ou de outro, são sempre extremistas nessa questão. E aí a gente vai ver o seguinte, a gente vai ver eles com baixa estima, sempre chamando a responsabilidade para si a respeito do desastre que foi o casamento, o relacionamento. E com um detalhe, as pessoas que têm a estima lá embaixo, elas tendem a se culpar e puxar toda a culpa para si, mas tendem também a ser covardes o suficiente para não resolver a questão, para assumir a culpa, mas fugir. Ao invés de assumir a culpa, se responsabilizar, mas correr atrás de consertar, correr atrás do prejuízo, não. Elas de fato vão se culpar, vão dizer, ele está bem melhor sem mim, eu só fazia destruir o casamento, eu era a âncora que segurava, que prendia o marido, que prendia a esposa, e agora eu vejo ele crescendo, ele evoluindo, então ele está muito melhor sem mim. E isso junto com a covardia, porque o normal seria, poxa, eu estou errado, então vou procurar consertar o erro. Este é o normal.
O anormal, que aí entra na esfera da covardia, é aquele que sabe que está errado, sabe que fez coisa errada, até assume a responsabilidade para si, mas não faz nada para mudar a situação. Ele simplesmente se conforma com a situação. Eu sou um peso morto, então a melhor coisa que eu tenho que fazer é sumir da vida dele, é sumir da vida dela, ao invés de deixar de ser o problema para ser a solução. Simplesmente prefere se afastar. Esse é o segundo ponto. O primeiro ponto, raiva, e ele te culpa. O segundo ponto, ele sente raiva de si mesmo e se culpa, mas não faz nada para mudar. E o terceiro ponto, e aí é muito importante, que é o ponto do cansaço e da desesperança. Como assim cansaço e desesperança? Ele olha para o relacionamento e, como nós sempre dizemos aqui, ele não vê os prós do relacionamento, nem os prós do casamento. Ele, homem ou mulher que repudiou, só vê apenas os pontos ruins, como se todo o casamento fosse de coisas ruins e não existisse um ponto bom. E nós sabemos que casamento tem os dois lados, os dois viés. Tem o lado bom e tem o lado ruim, o lado de felicidade e o lado de muitas vezes passar por dificuldades e essas dificuldades gerarem tristezas. Mas isso não significa que o casamento seja de fato ruim. Ele passa por momentos de dificuldade, sim, como todos os casamentos, como todas as situações na vida. Os dias maus, a gente precisa aproveitar o tempo, remir o tempo, porque dias maus vêm sobre toda e qualquer situação. Toda e qualquer situação. Mas ele tem o cansaço. Às vezes ele se julga ter lutado tanto e nunca ter dado certo o casamento ou o relacionamento. Aí ele prefere ir embora. Ele se cansou daquela luta, se cansou de tentar e não ver resultados. Ele se cansa da vida que vocês levavam. Muitas vezes ele vai se cansar de ter que trabalhar tanto e nunca ter resultados. E aí, nesse cansaço e nessa desesperança, entram diversos fatores, como fatores financeiros, que provocam um cansaço muito grande na vida do marido, na vida da esposa. O marido muitas vezes trabalha muito, trabalha tanto e não vê ali o fruto do seu trabalho. Eles nunca se desenvolvem na vida, tá sempre só pagando conta, só resolvendo problema, mas não vê resultado dessas contas pagas, não vê resultado das coisas. Isso é claro, má administração, obviamente, não se tem planejamento sobre as coisas, mas aí ele não consegue olhar nisso. Ele só olha ali que não dá certo, que realmente vocês não foram feitos um para o outro, e ele prefere abandonar o barco do que procurar a mudança para vocês. Ou ele se julga já ter buscado a mudança por demais e vê que não tem mais jeito, que é melhor largar mesmo. Ou seja, ele se cansa da vida que vocês tiveram, ou ela, se cansa da vida que vocês levavam financeiramente, de estabilidade física, estabilidade financeira, estabilidade de saúde. Às vezes é muito perrengue, muita situação, muita complicação com o sogro, com sogra, que prefere abandonar o barco. E aí, é claro, vem a desesperança. Com o cansaço vem a desesperança. E eles julgam, eles acreditam que não há mais soluções, que já tentaram tudo que podia e que realmente não deu certo, que é um ponto final, que não tem mais jeito e que essa situação entre vocês é imutável. Não adianta voltar porque a situação não vai mudar. O cônjuge não vai mudar. Ele prometeu tanto a mudança, ele jurou que iria mudar e não mudou. E aí cansou-se, Cansou-se e julga agora, acredita piamente, através das experiências. Veja qual que é o significado das experiências. Ele teve más experiências quando ele estava com você e ele julga que por conta destas experiências ele já viveu tudo que ele deveria viver nesse relacionamento, nesse casamento, e que nada vai mudar. Que todas as vezes que se prometeu mudança, todas as vezes que se tentou mudar, ou às vezes nem tentou com tanta força assim, não mudou. Então, pela experiência vivida, ele julga, ele acredita que não vai mudar, que não vai adiantar voltar, que a coisa vai continuar tudo do mesmo jeito, vai continuar sendo sofrimento. Então, melhor cada um seguir o seu rumo, cada um ficar do jeito que está, que é melhor assim para todo mundo. E o quarto e último ponto é o ponto da ilusão. Esse ponto da ilusão, querido, é o ponto onde há um completo desconhecimento do casamento,
da instituição matrimônio. As pessoas acreditam que matrimônio é tentar a sorte. É como loteria, né? Como se você te jogasse buscando o prêmio da Mega Sena. Você tenta hoje, se não der certo hoje, você tenta amanhã. Se não der certo, você vai tentando até uma hora dar certo ou não dar certo, né? Até existe uma frase muito dita aí pelas pessoas, principalmente no meio sertanejo aí, né? Enquanto eu não achar a pessoa certa, eu vou me divertindo com as erradas. Ou seja, casamento tornou-se um passatempo até que você encontre alguém que realmente vá combinar ali, vá satisfazer você. Essa ilusão, ela é gerada pelo mundo que jaz no maligno, como as escrituras mesmo vai dizer. Ou seja, o mundo criou essa atmosfera de que casamento é uma série de tentativas, que é jogar na loteria. Uma hora você acerta, outra hora você não acerta. Quando você acha que você acertou, você não acertou todos os números, acertou só ali a quadra ou a quina. Então, queridos, há um completo desconhecimento. É a ilusão que o diabo cria na mente do marido, na mente da esposa, antes mesmo de levá-los para fora do casamento, antes mesmo deles casarem em si. Ele já vem com a mentalidade iludida, criada ali pelo mundo, criado ali pelas circunstâncias da nossa sociedade que nós vivemos. Completo desconhecimento. Não conhece as Sagradas Escrituras, não sabe o valor que tem o casamento, não sabe até quando vai o casamento, não sabe exatamente que o casamento ele é único e indissolúvel, que somente a morte vai pôr fim no casamento. Somente a morte vai pôr fim ao casamento, e aí sim, morrendo o cônjuge, aí pode contrair um novo matrimônio, mas caso contrário não pode. Só que este conhecimento eles não têm. Satanás faz questão de cegar, de obscurecer essa situação, para que ele realmente considere: poxa, se não deu certo com essa, eu tento com outra. Se não deu certo com esse, eu vou tentar com outro. Até uma hora eu conseguir. E se eu não conseguir, eu vou ficar sozinho. Mas pelo menos eu vou tentar. Né? A tal coisa lá que dizem por aí, né? Se arrependa de não tentar, né? Não se arrependa dos erros, se arrependa de não tentar ser feliz. A busca insana por felicidade, essa ilusão criada na mente do marido, na mente da esposa. Tá? A visão sobre casamento dele é distorcida. É uma visão onde você casa para ser feliz e não para fazer o outro feliz. Como se o outro tivesse a obrigação de te fazer feliz, de atender a todas as suas perspectivas, todas as suas expectativas a respeito daquilo que você quer. E além do mais, o cônjuge ele precisa ser adivinho, porque normalmente você não conversa sobre as suas necessidades. Você quer que o outro tenha telepatia e entenda aquilo que você deseja, que o outro consiga ler o teu pensamento, ler a tua fisionomia, a tua linguagem corporal, porque verbal você não usa. O cônjuge ele não usa, porque na mente iludida há uma sintonia. E essa sintonia não é de sintonizar, de se colocar os dois ali na mesma posição, mas é uma coisa mágica, uma coisa que vem de outro planeta, e não é assim. Casamento é amor, e amor é decisão. Você decide amar, você decide perdoar, você decide fazer as coisas corretas, decide fazer as coisas de forma correta. Essa é uma ilusão que foi posta na cabeça do seu marido, na cabeça da sua esposa. E duas coisas ainda dentro da ilusão é que quando o matrimônio termina, quando chega ao término do relacionamento ou do casamento, eles sempre vão encarar como sendo um livramento de Deus. Este casamento está acabando porque é um livramento do Senhor. O Senhor sabe que eu não gostaria de terminar, o Senhor sabe que eu casei para sempre, mas se está acontecendo a separação, é porque realmente ele não é para mim, é porque realmente eu casei enganado, eu casei numa situação totalmente diferente e agora eu não quero mais isso não é bom para mim. Então é um livramento de Deus este casamento, este relacionamento. E aí na mesma vibe disso, quando ele encontra uma outra pessoa, se não encontrou durante o próprio casamento ou encontrou depois, isso não faz a menor diferença, mas ele vai sempre entender, porque na mente dele, ele está tendo uma nova chance de Deus. É mais um dia de aposta no mundo do relacionamento.
ele vai dizer: este homem que veio agora para mim é um presente de Deus. Aquele que eu casei não era, mas este é um presente de Deus para mim. Esta mulher é um presente de Deus para mim. Ele encara como uma segunda chance, uma nova tentativa para ser feliz. Novamente, a ilusão, a cegueira que Satanás implanta na mente e no coração dos cônjuges é tremenda. Por que isso é gerado? Porque não se tem conhecimento. A Bíblia vai falar em Oséias que o meu povo está perecendo. O casamento acabar é uma forma de perecimento. Não é o perecimento máximo quando vai haver a morte eterna, mas a destruição de uma família é uma forma de se perecer, e está se perecendo porque não tem a instrução, o conhecimento correto a respeito do casamento. Vive aquilo que o mundo prega sobre o casamento e não aquilo que Deus prega, e isso muito é culpa de homens e mulheres que foram chamados para pregar a palavra de Deus, mas que não fazem o seu trabalho de forma adequada, não fazem o seu trabalho de forma correta. Muito é por conta disso. Queridos, ore por cada um desses pontos. Ore para que o seu marido perca essa raiva, deixe de te culpar por tudo que aconteceu. Muitas vezes ele julga que você não merece perdão, ele não volta para você porque você fez tanta coisa errada ou deixou de fazer as coisas certas, e aí você não merece o perdão. Ele se julga superior a você, que esse julgamento dele possa acabar, porque eles são julgados pela mesma regra, e a regra é a Bíblia. E se você é culpado, ele também é culpado, porque os dois ferem a palavra de Deus. Que também ele não venha mais se considerar uma pessoa inútil, que a estima dele possa crescer um pouco mais e que ele possa deixar a covardia de lado. Se ele reconhecer a parcela dele de culpa, ore para que ele reconheça, e quando ele reconhecer, ore para que ele assuma ali a responsabilidade de consertar o erro praticado. Ore também para que esse cansaço e essa descrença no relacionamento de vocês, no casamento de vocês, possa cair por terra. E por fim, querido, ore e interceda para que ele venha entender de uma vez por todas qual é o propósito de Deus para o casamento e quais são as regras divinas para o casamento. Que casamento não é uma tentativa, que não são várias tentativas, mas é uma vez casou, lute e faça dar certo o seu casamento. Não viva trocando de casamento aqui e ali. Que Deus abençoe a tua vida. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.